Em discurso na 12ª cúpula do BRICS, Bolsonaro afirma que vai revelar lista de países que compram madeira ilegal extraída da Amazônia. O presidente Bolsonaro fez pronunciamento na 12ª cúpula do BRICS em conferência virtual nesta terça-feira, que encerrou a presidência da Rússia no órgão. Dentre os diversos assuntos, o presidente abordou a pressão internacional que o Brasil vem sofrendo quanto à preservação na Amazônia. Então, hoje, terça-feira, né, o presidente Jair Bolsonaro fez discurso na 12ª cúpula do BRICS, que encerra o período de presidência da Rússia de 2 anos no órgão, e ele fez vários discursos. Nós vamos trazer hoje 2 histórias quanto a esse discurso do Bolsonaro. Essa primeira, ele fala sobre a proteção na Amazônia, sobre a pressão que o Brasil vem sofrendo para a proteção ambiental. A gente sabe muito bem que Bolsonaro tem um laranja, literalmente, no Ministério do Meio Ambiente, né? Salles. Não é à toa que ele é laranja, porque ele é do Partido Novo, que tem a cor laranja, né? Então, um laranja, literalmente, no Ministério do Meio Ambiente, que não atua de forma nenhuma na proteção ambiental, né? Nós tivemos, desde o início do mandato do presidente, diversos desastres ambientais sem apuração de culpados e um descontrole total nas políticas de proteção ambiental. Né, o presidente, ele é uma pessoa que já foi multada por pesca ilegal, crime ambiental. O ministro do Meio Ambiente é alguém que já foi processado e condenado por crime ambiental. Então, são pessoas completamente inaptas para gerirem proteção ambiental. E a gente teve o desastre em Mariana, a gente teve. Não, desculpa, o desastre em Brumadinho, a gente teve os desastres, o óleo na costa do Nordeste brasileiro, nós tivemos o fogo, este ano, fogo no centro-oeste brasileiro. Então, nós tivemos vários desastres ambientais durante esse já meio mandato do presidente. E agora a gente tem um presidente nos Estados Unidos, um presidente eleito, Joe Biden, que durante a sua campanha, durante os debates, durante o período eleitoral, já fez um indicativo de que vai promover sanções econômicas ao Brasil, caso ele não adote uma postura de política de proteção ambiental mais rígida do que a que vem promovendo. E o Bolsonaro está sentindo essa pressão internacional, né? O Joe Biden não é o primeiro a fazer esse tipo de discurso. Nós tivemos já o presidente da França, em geral toda a Europa, com desgaste contra o presidente Jair Bolsonaro, e um dos pontos de desgaste é justamente a proteção ambiental. Então vamos dar uma olhada no que o presidente efetivamente falou no seu discurso. Estaremos revelando nos próximos dias nomes dos países que importam essa madeira ilegal da Amazônia, porque aí sim estaremos mostrando que esses países, alguns deles que muito nos criticam, em parte têm responsabilidade nessa questão do avanço do desmatamento. Então, primeiro, quando eu primeiro vi primeiro a gente tem que entender que a política internacional do governo de Jair Bolsonaro, ela é uma política conflituosa. Ela gera conflitos, ela promove conflitos e instabilidade contra, contra os seus contra outros países. Então, ela é uma política conflituosa.
Mas mais do que isso, o, o presidente, nesse discurso, ele abre uma guerra contra outros países. Eu entendo realmente, a primeira vez que eu vi essa notícia, se você olhar a notícia, a forma como o presidente consegue, que se baseia esse discurso do presidente, que ele vai ser possível identificar que países compram a madeira ilegal do Brasil, é até uma notícia boa. Realmente é bom expor isso, né? Quem está comprando madeira ilegal e financiando o desmatamento da Amazônia. Ele vai conseguir isso com uma tecnologia investigativa da Polícia Federal, segundo a reportagem afirmava, de que seria possível rastrear quase que um código genético da, das madeiras extraídas do, das madeiras extraídas da Amazônia e que seria possível, com isso, identificar para onde essas madeiras estão indo. Então, é algo até positivo se ele conseguir fazer essa divulgação com segurança, não for só um sensacionalismo, e se não for só mais uma de suas condutas de criar guerra contra outros países. É até algo positivo essa identificação. Mas não é algo que vai esconder o completo fracasso de sua política de proteção ambiental. Que a política de proteção ambiental do governo Jair Bolsonaro ela é inexistente, né? Vamos ser sinceros. Ela é inexistente. Não existe política de proteção ambiental do presidente Jair Bolsonaro. A forma como o presidente lidou com todos os desastres ambientais ela, ela, ela é vergonhosa, na falta de outra palavra, ela é vergonhosa. Não existiu controle ambiental, não existiu projeto político de proteção ambiental. Essa que é a verdade. O presidente ainda continua e aqui num ponto no seu discurso sobre o Covid-19 e sobre como que isso afetou as economias emergentes, é outro ponto que eu até consegui identificar numa fala positiva do presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele conseguiu identificar o papel importante dos países emergentes na superação da crise imobiliária de 2008 e como que esses países emergentes também têm contribuído para uma melhor uma melhor transição, uma melhor passagem pelo período da crise do Covid-19. Mas é lógico, ele está falando isso no palco internacional. Vamos dar uma olhada na fala dele e depois a gente comenta, né? Em 2020, o mundo volta a enfrentar uma crise de contornos desafiadores. Mais uma vez, os países do BRICS podem desempenhar papel central nos esforços da superação da Covid-19 e da retomada da economia. Jair Bolsonaro. Primeiro, que os países do BRICS podem ter um papel central nos esforços da superação da Covid-19 e da retomada da economia, é até uma leitura interessante, né? A gente vê o Covid afetando as economias dos países centrais de forma pesada. Nós vemos como a Europa precisou tanto no primeiro momento quanto no segundo, entrar em lockdown, vários países centrais na Europa entrarem em lockdown. A gente ainda tem que ver a repercussão, a extensão dessas medidas extremas, mas necessárias diante dessa crise nesses locais. Nós vemos os Estados Unidos também passando lá como o principal foco do Covid-19 na América, né? O número de mortes, o número de casos. E o Brasil? Mas isso não esconde, no fundo também isso não esconde a ausência de política federal para combate e controle
do coronavírus, né? O Jair Bolsonaro ir no palco exterior, dar um depoimento desse, de que os países emergentes podem ter um papel relevante no controle e no combate dessa crise, não esconde de que ele não tomou nenhuma atitude para diminuir e para controlar esses impactos do Covid-19 sobre a economia e realmente os impactos do Covid-19 na sociedade brasileira, né? E veja nisso um número elevado de mortes, um número alto de casos no Brasil, né? Já superando os 5 milhões, como eu falei ontem, mais de 170 mil mortes pelo coronavírus, e na prática não conseguiu nem proteger a economia, porque houve uma ausência completa de estímulos públicos ou de estímulos ou de política pública, de projeto público por parte do governo federal para o controle da pandemia. Então, em resumo, nós temos um discurso internacional nesse ponto do desmatamento e no ponto da economia dos países emergentes, relativamente positivo do discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas desconectado com a realidade, desconectado com a realidade de suas políticas, de sua política e de sua administração, né? Completamente desconectado do que ele fala do ponto de vista internacional e do que ele fez do ponto de vista interno. Ontem a gente teve aqui, apresentou para vocês o discurso do presidente Jair Bolsonaro na campanha, na campanha de retomada, no lançamento da retomada do turismo, da campanha do turismo. Um discurso completamente desconectado com a realidade, agressivo, ofensivo, completamente desconectado da realidade.